Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para uma live, como prometido, né? Com o pastor Nilson Gomes. Estou aguardando, ele está se preparando, né? Daqui a pouco ele estará entrando nessa live. Eu ia fazer um pouco mais tarde, mas não daria para eu fazer, né? Estava pensando em fazer 8 horas da noite, mas não deu. Não dá devido ao tempo, né? Então, o tempo disponível que nós temos é agora, às 19 horas, e nós iremos falar sobre o ministério dele, iremos falar sobre a igreja que ele fundou, que é Caminho da Cruz Oficial. Ele é um pregador conhecido, é um pregador famoso, e nós também iremos falar sobre o que aconteceu com ele, né? Ele não foi expulso da Assembleia de Deus, pediram para ele se retirar da Assembleia. Pediram para ele se retirar. Então, tudo isso você ficará sabendo daqui a pouco, tá bom? Só aguardar ele entrar aí para iniciarmos a live. O Paulo Góes já entrou aí, ó. Pastor Nilson Gomes é top, inclusive tenho várias mensagens dele aqui. É um homem de Deus, né? É chamado de o pregador da cruz. Nunca foi chamado de comunista, de socialista, de esquerdista, tudo mentira, tudo fake news, porque ele se posicionou contra, porque a igreja brasileira se aliou à política de uma forma terrível, principalmente a minha igreja, a Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus. Então, nós estaremos falando sobre isso. E vocês também podem fazer perguntas para ele. Eu vou deixar ele falar à vontade. Só aguardando aqui ele entrar. Boa noite aí, o Paulo Góes, né? Graça e paz, meu amado. Só esperar aqui ele adentrar. Já mandei o link para ele. Só aguardando ele entrar. E vocês que gostam do ministério, né? Do pastor Nilson Gomes, ajude ele em oração, é um homem de Deus. A igreja dele, Caminho da Cruz Oficial, fica perto aí da minha casa, pertinho. Eu moro no apartamento, no condomínio. Aqui do apartamento onde eu moro até a igreja dele é 4 quilômetros. Então é pertinho, né? Eu fui domingo passado e vou domingo agora de novo, né? Na ceia, e vou lá com um amigo meu. O Paulo Góes coloca aí. Te sigam também. Deus continue abençoando o senhor e o seu canal que está sob os seus cuidados. Obrigado, viu? Nosso canal está em crescimento. Eu não costumo divulgar o canal. Eu deixo os inscritos divulgarem. Não sou de fazer propaganda não, de canal não. Até porque não vivo de canal, né? Não vivo de YouTube. Não vivo disso. Deixa eu vir aqui com ele. Aguardando ele entrar aí. E vocês que forem entrando, vão dando aí boa noite, tá? Vão se identificando para mim, por gentileza. Tá bom, queridos? Por favor, vão se identificando. A live vai ficar gravada aqui no canal, depois você pode assistir, você pode compartilhar, você pode postar no YouTube, você pode postar aí, quem sabe, no Instagram, tá bom? Vocês podem reproduzir essa live. Só estou aguardando aqui o pastor Nilson Gomes. Está aí o meu irmão, rascunho da EBD, Edivaldo Pereira. Por sinal, um canal muito bom, viu? Vão lá no canal Rascunho da EBD, do meu irmão, pastor Edivaldo. Ele, as revistas, as lições bíblicas, ele comenta todas. Tanto a lição de adulto, como a lição dos jovens, né?
Também acabou de chegar aí o meu primo, né? Que pastoreia uma igreja lá na Bahia, Florisvaldo Pereira. Deus abençoe, primo. 5 minutinhos. Estamos aguardando o pastor Nilson. Ele está organizando algumas coisinhas, ele falou. E eu estou aqui aguardando ele. Quando ele entrar, a tela será dividida, né? A paz do Senhor, missionária Daniela Abraão. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Essa live promete, viu, queridos? Essa live promete. Nilson Gomes é um homem muito humilde, viu, gente? Humilde, não tem soberba, não tem arrogância. Nós conhecemos um homem de Deus pela humildade, não é verdade? Não temos do que se gloriar e também ficar aí se achando, né? Nilson Gomes é conhecido no Brasil todo, já pregou nos Gideões, tem uma mensagem dele, dos Gideões 2009. Ele pregou lá, pregou também no congresso da Almadeb, que é considerado o maior congresso de jovens do Brasil, lá em Brasília. Esse congresso acontece todos os anos no Carnaval. Tá? Ele já pregou lá vários anos, né? E tem uma mensagem que ele pregou, não sei se foi em 2008 ou 2009. Ele pregou sobre o arrebatamento da igreja. Que mensagem, que mensagem. Fora tantas e tantas mensagens que ele já ministrou, que ele já pregou. Não tem mais o que falar, só esperar ele chegar. Aguardar ele chegar aqui para nós iniciarmos. Aproveite, vocês que não são inscritos no meu canal, siga o nosso canal aí, se inscreva. Nós indicamos muitas obras teológicas, comentários bíblicos, dicionários. Tá? Aqui no canal tem mais de 400 obras que nós indicamos aqui para vocês. Só virar a câmera aí, pastor. A câmera tá... Vira a câmera aí. Vire a câmera aí. Você tá invertida a câmera. O celular é em pé? É, isso. Aí. Agora sim. Não é melhor deitado, não? Rapaz, eu não sei no seu aí, mas no meu aqui só fica assim o celular. Antigamente você tinha a opção de colocar deitado. Hoje não tem mais essa opção. Só fica assim. Você entendeu? Uhum. Mas aí fica bom também. Tá bom, dá pra ver, ó. Do jeito que você tá me vendo aqui, eu tô te vendo, o pessoal também vai ver. Então, sem nenhum problema. Já tá no ar. Os irmãos estão chegando aí, ó. É o Reginaldo Santos. Você pode orar por Amanda e Maria Aparecida. No final nós iremos orar, viu, queridos? O Reginaldo aí. No final nós iremos orar, tá bom? Por Amanda e Maria Aparecida. Queridos, graça e paz a todos. Estamos aqui, como prometido, com o pastor Nilson Gomes. Para você que não me conhece, nós somos aqui do canal Professor Elias Almeida. Nós trabalhamos com exposições bíblicas, sermões expositivos. Nós trabalhamos também com indicações de várias literaturas, comentários bíblicos, dicionários, enfim. Nosso canal aqui tem mais de 400 obras que nós indicamos para você que é pregador, para você que é pastor, para você que quer ser um pregador, quer ser um orador,
Enfim, e dessa feita é uma honra receber aqui o pastor Nilson Gomes, que dispensa apresentações, até porque ele é muito conhecido no Brasil todo, já prega aí há muitos anos, né? Eu ouvi ele falando que ele já prega há 40 anos, não é isso, pastor? Se considerar aí, desde quando eu comecei, Desde os 6 anos, né? desde os 7 anos, eu era criança, né? Então ele está aí, eu vou deixar ele falar e vou começar com uma pergunta, tá? Quem é o pastor Nilson Gomes? Nasceu aonde? Como começou o ministério? A família? Fique à vontade aí, pode se apresentar. Está aqui participando desse bate-papo aqui através do seu canal. E desde já obrigado pelo convite para nós estarmos fazer esse tempo aqui, né, de conversa. Bem, eu sou nascido e criado na cidade de Guarulhos. Meu pai é do sertão da Bahia, em Guarulhos, casaram em Guarulhos e constituíram família em Guarulhos. E da família constituída, de 5 irmãos, eu sou o mais velho, e fomos criados todos aqui na cidade de Guarulhos. Meu pai a família do meu pai é de tradição católica, se converteu já depois vamos dizer, de adulto, né, 20 e poucos anos. Quando conheceu minha mãe, ele era recém-convertido. Já a minha mãe é de tradição pentecostal, assembleana, de berço, cristã de berço, né? Meu avô era pastor, o pai da minha mãe, já é falecido. E a minha inserção no Ministério da Palavra se deu exatamente por esse contexto, né? Da minha mãe ter nascido num lar cristão, meu pai recém-convertido quando casou com ela, meu avô pastor e um exímio pregador, embora fosse semi-analfabeto, mas meu avô tinha o dom nato da pregação, né, e um orador nato também. E se inspirar no meu avô pregando e aquela eloquência toda, meu pai começou a me incentivar a ser pregador também, quando eu comecei a pregar com 7 anos de idade. Então, a minha inserção no Ministério da Pregação se deu prematuramente, muito cedo, eu criança, como acabei de mencionar, e a partir desse chão, né, desse contexto aí do meu avô, pregador, aquele nosso envolvimento com a igreja local, aquela coisa toda. Na época estava muito na moda também os garotos pregadores, né, que gravavam disco. Não é igual essas coisas que tem hoje aí, né? Na época era diferente. Era os jovens pregadores, crianças, era comum gravar disco, aqueles discão vinil, né? Um disco vinil. E então eles gravavam ali 2, 3, 4 faixas de pregação, mensagens curtas, né? De, sei lá, 5 minutos ali no máximo, a faixa de um disco, né? E depois tinha louvores também, que eles cantavam, gravavam louvores e pregações. E eu conheci 2 desses pregadores mirins na época, que era o pregador Juninho e o pregador Kennedy Telles. Eles tinham os discos gravados, né? E quando eu comecei a pregar, meu sonho também era gravar um disco, como aquele deles. Mas na época, para gravar um disco era uma coisa assim, absurdo. Tinha que ter muito dinheiro, enfim. E nós éramos de condições financeiras bem precárias, né? Então eu nunca consegui. E basicamente é essa a minha origem e a minha história. Tá, deixa eu te falar. Aí você terminou o ensino médio, não foi isso? Sim, tá. Eu não era ensino médio, né? Era outro nome, né? Na época era primário, que era a 5ª série, depois ginásio, da 5ª série à 8ª série, depois colegial, do primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial e depois a faculdade. Você concluiu? Eu terminei tudo, concluí tudo. Mas não fez faculdade, não, né? Faculdade eu fiz, mas eu fiz já tardiamente, né? Eu vim fazer faculdade, já era casado, eu estava
já tinha meus 2 filhos e eu comecei a fazer direito, né? E, só que eu não concluí o direito, porque eu estava fazendo 2 faculdades. Eu fazia direito de manhã, e aí pesou, sobrecarregou financeiramente, principalmente. E aí eu terminei trancando a faculdade de direito, que nunca mais voltei, parei na metade do curso, e concluí a faculdade de teologia, que era teologia, era uma faculdade mesmo, reconhecida pelo MEC. Não era um seminário, como é que se diz? Um seminário livre, né? Sei. Você fez aonde curso teológico? Eu fiz na Faculdade Unida, de Vitória. Até hoje é conhecida pelo MEC. Meu irmão fez por lá também. Sim, é. Excelente, é excelente. Isso. Uma faculdade excelente. Eu estou para iniciar o mestrado lá com eles agora, né? Já era para ter iniciado desde 2023, mas eu estou protelando, e agora veio essa fase que eu estou passando aqui de recuperação da cirurgia. Aí terminei deixando aí em stand-by, mas eu estou para a qualquer momento aí iniciar o meu mestrado, se Deus quiser. Você vai fazer presencial ou EAD? Não, vou fazer presencial. Tá certo, tá certo. Os lá são, como é que eu digo? Acho que, não sei, parece que são mensais, né, os encontros. São mensais. Tá certo. A sua net tá boa aí, porque talvez está cortando a sua fala aí. Tá, não, pra mim tá bom. Tá de boa aí? Tá. Às vezes fica cortando. Então, beleza. Então você se criou em Guarulhos, seus irmãos em Guarulhos, seu pai faleceu, não foi? Seu pai não é vivo mais. Ele faleceu de quê? Acidente? De carro? Acidente. Fatal? Era novo, era bem novo ainda, tinha 40 anos de idade. Caramba, cara. E alguns meses para fazer 41, aí, tragicamente, ele perdeu a vida no... Foi fatal? Foi fatal. Morreu na hora. Ele estava sozinho no carro? Não, ele estava mais 3 irmãos, né? Os 3 sobreviveram. Só ele morreu? Só ele morreu. Um morreu 2 meses depois do acidente, mas ele estava com câncer, né? Então, não foi necessariamente por causa do acidente. O acidente ajudou também ali alguma coisa, mas o caso dele era um câncer que ele vinha enfrentando já há algum tempo, e ele faleceu 2 meses depois. Um outro irmão já era um senhor de idade, ele viveu mais 10 anos. 10 anos depois ele faleceu também. Tem só um que está vivo ainda hoje. Seu pai era pastor? Pastoreava igreja? Meu pai era. Ele pastoreava aqui em Guarulhos mesmo? Pastoreava aqui em Guarulhos. Qual bairro que ele pastoreava a igreja? Na região do Jardim Paraíso ali. Belém Tabuão, também? Pra cima da Praça 8 ali, do Tabuão. Aqui no Belém, né? Isso era Belém? Não, nessa época a gente não estava no Belém mais. Estava onde? Porque o meu pai foi o seguinte, quando aconteceu aquela cisão, Belém e Madureira, né, quando a convenção separou a convenção de Madureira. Em 89. 1988. Né? Aí na época, meu avô, meu avô era muito rígido, aquele assembleano, como se diz, né? Aquele assembleano raiz, bem rígido. Aí ele falou assim, nós vamos ficar com a Madureira, porque na época a Madureira saiu com a fama de que tinha mais doutrina que meu avô queria dizer era que era mais rígida, né? Nos usos e costumes, essas coisas assim. Então nós vamos ficar com a Madureira. Aí meu pai questionou ele, não, mas Madureira está excluída, não sei o quê, sabe aquela história, né, de excluída, a Madureira era excluída, não sei o que tem. Aí meu avô falou, não, mas não importa. É excluída, mas é a igreja de doutrina. E aí nós fomos para Madureira, ficamos na Madureira. E toda eu tenho lembrança assim, de toda a minha infância, pré-adolescência e parte da minha juventude, o início da minha juventude, foi tudo no Ministério de Madureira, em Guarulhos, né? Na época era presidida pelo pastor
de saudosa memória, o pastor Perácio Grilo. Uhum. Antes do pastor Perácio, era o pastor Modesto, se eu não estiver enganado, faleceu. Aí veio o pastor Perácio. Uhum. Depois do pastor Perácio veio o pastor Ataíde. Uhum. E depois do pastor Ataíde, o pastor atual agora, que é o pastor Clementino, exatamente, né? E aí, na época, era o pastor Perácio. Nós fomos para Madureira. Depois o pastor Perácio saiu, veio o pastor Ataíde. Uhum. E aconteceu algumas situações em que meu pai depois terminou saindo. Meu avô saiu do ministério, da Madureira, e fundaram um outro ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Guarulhos. Uhum. Né? Então, estava meu avô, meu pai, meu tio, que mora em Minas Gerais. Eles fundaram esse ministério e ficaram trabalhando nesse ministério por pouco tempo, porque meu pai faleceu logo em seguida. Aí aconteceu esse acidente, meu pai terminou falecendo. O ministério continuou ainda na mão do meu tio. Meu avô já tinha ido embora para Minas Gerais, e eu depois foi passando por outros irmãos aqui. Aí terminou recentemente agora, tá? Acho que foi em 2013, 2014, o ministério terminou sendo extinto aqui em Guarulhos, né? Ele continuou lá em Minas Gerais, mas lá em Minas Gerais meu tio também passou o ministério para o Ministério da Missão, campo de Nova Serrana, lá em Minas Gerais, de modo que o que era o Ministério de Guarulhos hoje lá em Minas é uma congregação do campo de Nova Serrana, e aqui em Guarulhos terminou sendo extinto. Entendi. Você casou com quantos anos? Eu casei com 21 anos. 21 anos de idade. Então você está 25 anos com a esposa, casado. 25 anos casado. 2 filhos. Casei em 99. 99. 2 filhos, né? 2 filhos. O mais velho tem quantos anos? O Eric tem 23 anos e o Nicolas tem 20 anos. Graças a Deus. Por sinal, os meninos são bons, hein? O Eric canta e o outro toca bateria, né? O Eric, na verdade, ele faz tudo, né? Ele toca bateria, toca teclado, toca guitarra, toda a parte de tecnologia, de mídia, e é com ele, né? Ele manja, prega também? Ele prega também? Prega também. O outro, mais novo? O Nicolas, ele toca bateria, né? Ele que comanda também o pessoal da mídia, mas ele toca bateria e participa também do louvor, né? Não com tanta frequência, mas ele faz parte do louvor e toca bateria. Maravilha. Então, sua família toda assembleana. Sua mãe está viva ainda, inclusive vi ela lá domingo no culto, né? Sim. Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe fez domingo 68 anos. Tá nova, graças a Deus. Aquele domingo era o aniversário dela. Ela não voltou a casar depois que seu pai morreu? Não. Até hoje ela está viúva? Até hoje ela está viúva. Se não casou quando era nova, não vai casar agora também, né? Mas tá certo. Então, quando começou, que você pregou desde os 7 anos, começou a pregar. Quando começou o Nilson Gomes a aparecer no Brasil, ficar conhecido, ficar famoso, porque na época não tinha YouTube, não tinha Facebook, Instagram, Kawaii, não tinha nada disso. Tá? Os pregadores viviam de oferta, sempre foi assim, e de DVD. Mas antes do DVD tinha aquelas fitas cassete, que Napoleão vendia, Tacanhão vendia, Gilmar Rodrigues, e eles vendiam muitas fitas. Como que o Nilson Gomes, quem foi o pastor, os pastores que começou a convidar, que você começou a ficar conhecido? Foi na adolescência ou foi depois que você casou? Como se deu esse processo todo aí? Eu comecei a ter assim, um pouquinho mais de expansão, né, de espaço, convites, pregação, depois que eu casei, né? Uhum. Antes do casamento, quando eu ainda adolescente, jovem, eu era conhecido, mas assim, era conhecido razoavelmente. O máximo que eu ia aqui era no interior de São Paulo, alguma cidade no interior de São Paulo. Uhum. E
casualmente, assim, aqui e acolá, alguém lá em Minas Gerais, ou como aconteceu aqui em Ourinhos, né, interior de São Paulo, aqui quase já divisa com o Paraná, pessoas que eram conhecidos, conhecia da família, conhecia a família e tal, aí mudava para lá, ou morava lá, ou conhecia alguém de lá, e de repente falava de mim, e eu terminava sendo convidado para ir pregar numa cidade assim, mas nada assim, de forma corriqueira, né? Era algo bem esporádico, acontecia assim, muito esporadicamente, né? Então a minha atividade de pregação era mais aqui mesmo, por aqui, Guarulhos, os arredores, né? A Zona Leste, por aqui assim. Tinha muita Depois gente aqui, por aqui? Hein? Como? Você tinha muita gente aqui em Guarulhos ou era esporadicamente, um domingo, um sábado, como que era? Tinha bastante agenda, mas era mais final de semana, né? Sempre final de semana. Você trabalhava na semana? Sábado, trabalhava na semana e Você fazia o quê, sábado, né? domingo. Trabalhava com o quê? Eu trabalhei em centro automotivo. A minha profissão mesmo é sapateiro, né? Meu primeiro trabalho, e que virou minha profissão, foi numa sapataria, e trabalhei bastante tempo lá, acho que dos 12 aos 14, 15 anos, né? Na sapataria. Depois, aí sempre fiz trabalho de ajudante, né? Era sempre ajudante. Registrado. Entendi. Sei. Que eu fui mandado. Rapaz. No trabalho. Foi isso. Aí, todo esse período da gravidez, e com o nascimento do Eric, nós mudamos. Aí foi quando o meu pastor José Miguel, na época ele era pastor no setor 49, eu já estava congregando com ele no setor 49, no Belém. Aí ele foi transferido para a Zona Sul, para o setor do Jardim Ângela, lá na Zona Sul de São Paulo, e ele me convidou para ir com ele. Ele perguntou se eu não queria ir, eu falei que queria. E ele me levou para lá. Na época eu assumi a maior congregação, lá na época era a maior congregação, tanto que hoje ela virou setor, né? Hoje é o setor 65. Eu assumi essa congregação na época, eu tinha 23, 24 anos de idade, e pastoreei lá 4 anos e meio. Foi nesse período que eu comecei a ficar conhecido, porque aí eu comecei a viajar, principalmente para representar o pastor Zé Miguel. Ele sempre me mandava para representá-lo em outro estado. Ele gostava muito de você, te ajudou muito ministerialmente. Muito, me ajudou muito. Então eu sempre ia representá-lo em outra cidade, em outro estado, né? E aí assim, você ia pregar num congresso, representando um pastor, numa cidade lá de Minas Gerais. Aí chegava lá, esses congressos que aconteciam antigamente nos interiores, ainda hoje é assim, mas naquele tempo era muito mais. Tinha muitas caravanas ali que vinham de outras cidades. Aí via você pregar, gostava, convidava para você ir. E assim ia. Um ia passando pro outro, um ia vendo o outro.
e como você disse, as fitas cassete, ia vendendo a fita, aí aquelas fitas, elas iam se espalhando, porque a pessoa pegava aquela fita, ou tirava a cópia dela, ou mandava ela para um outro lugar, que nem quando começou o CD, aquela transição da fita cassete para o CD, teve pessoas que pegou meu CD e mandou meu CD para a Holanda, mandou meu CD para a Inglaterra, mandou meu CD para os Estados Unidos. Então muita gente ficou me conhecendo lá nos Estados Unidos e outros países aí na Europa, porque ouviram meu CD que foi enviado por um parente, por um amigo, por um irmão, enfim. Aí tinha também aquele pregador Adeildo Costa, que nós congregamos juntos muito tempo, né? Tanto em Guarulhos... No setor 49. No setor 49, como também lá na Zona Sul, que ele também... Inclusive ele pastoreou a igreja do Jardim Santo Afonso, né? Sim, ele pastoreou a igreja de Santo Afonso. Eu congreguei lá, no Jardim Santo Afonso. Com ele? Com ele, congreguei lá com ele um tempo. Depois fui para a sede. Foi quando o pastor foi transferido e levou ele e levou eu, né? Ele assumiu também uma congregação lá, que era uma grande congregação também, que hoje é setor lá também. Sei. E aí ele andava muito, pregava muito em Minas Gerais, né? Então aqui e acolá ele fazia indicação, me indicava em Minas Gerais, me indicava em Alagoas, me indicava, sei lá, ia me indicando, e as pessoas me convidavam por indicação dele, do pastor José Miguel, e me levavam. E aí começou a espalhar, foi espalhando. E aí a partir de 2007 foi quando eu me afastei do pastorado local para me dedicar a itinerante, não necessariamente por esta causa, né? Eu me afastei do pastorado local por causa da minha esposa, que ficou doente. Ela fez uma cirurgia muito delicada do seio na época, né? Precisava de um período ali longo de recuperação no interior, que era na casa do meu sogro, em Hortolândia. Ela ficou lá esse período. Meus meninos eram bem pequenininhos, né? Precisava de um apoio melhor, sim, por parte da família, e minha sogra e meu sogro moram lá, na verdade, né, ainda hoje. Então ela ficou lá esse tempo. Aí foi quando eu pedi ao pastor um período para ele que me afastasse. Ele me afastou 1 ano, né? Me deu 1 ano de afastamento. E nesse 1 ano eu fiquei livre para atender a agenda, né? Então todo final de semana eu viajava. Aí foi o período assim que espalhou mesmo. Bombou. E eu comecei. Aí depois, na hora de voltar, não voltei mais. Até hoje. Aí depois, em 2012 eu retornei, mas fiquei 6 meses só numa congregação. Em 2013 eu fui ajudar o campo missionário em Minas Gerais, fiquei 2 anos lá, retornei e fiquei o tempo todo até hoje aí. Tá certo. Mas quando que você começou a pregar em congressos grandes, conhecidos no Brasil? Porque tem congressos que destacam o pregador, e você pregando nesses congressos, se você for bem, tem lá pastores de campo, tem pastores setoriais. No Nordeste fala muito pastor de área, né? Área tal. Qual foi assim o primeiro grande congresso? Pode ser de jovens, de irmãs, adolescentes, que você pregou, que de fato os pastores viu, nossa, o menino é bom, um pregador do evangelho, é centrado. Você consegue lembrar ainda o primeiro congresso, ou não lembra mais, depois de tantos anos já pregando? Você tem alguma lembrança aí? Todos esses congressos aí eram todos grandes congressos. Eram todos congressos grandes, né? Não tinha um maior assim, não? Não, era como eu estou dizendo, eram todos grandes. Agora, assim, a diferença é que existem congressos que se tornaram conhecidos no Brasil. Mas eu preguei muitos congressos grandes, mas que não tem projeção, não eram congressos conhecidos no Brasil. Sei. Aí, agora sim, dentro dessa pergunta que você fez, congressos grandes com reconhecimento no Brasil, foi a partir de 2007. Aí eu preguei no congresso de missões em Ipaba, que era um congresso famosíssimo, ainda hoje né? Hoje a igreja ela passou por alguns processos e tal, então terminou perdendo aquela força que tinha o congresso, mas ainda hoje é um congresso grande. Mas na época era muito mais, né? Era um congresso muito grande. Eu acho que dentro do estado de Minas Gerais e no Brasil, eu acho que depois desse congresso dos Gideões aí era
Maior. Eram ceifeiros, era o maior, eu acredito, né, que seja, que fosse. Você pregou lá várias vezes? Eu preguei lá de 2007, assim, de forma sequencial, eu preguei lá de 2007 até 2012, mais ou menos. 6 Depois anos. fui voltando de forma esporádica, e agora, o ano passado eu preguei lá, de novo. Né? Então, você pregou também no Gideões em 2009, não foi isso? Primeira vez? Não, Gideões eu nunca preguei. Mas tem vídeo seu no Gideões, foi uma saudação ali? Não tem também vídeo, não. Tem. Eu fui em 2009, eu dei uma saudação lá, foi coisa de 10 minutos. Se deu muito, foi 10 minutos, não deu nem Eu isso. lembro que você fala lá na mensagem, né? Um irmão, faz tempo já, reproduziu que você tá pregando e você fala naquele dia, Deus não vai perguntar para você quantos DVD você vendeu. Isso foi uma mensagem. Eu dei uma saudação rápida ali sobre escatologia, que é um assunto que eu gosto de pregar, sobre a volta de Cristo e tal. Aí falei um pouquinho ali do Tribunal de Cristo ali. É isso mesmo. E foi coisa rápida, né? Mas foi uma saudação, não foi mais que 10 minutos. Não tem isso no foi YouTube. suficiente não para você, pastor Cizinho, na época, falar, não, próximo congresso você vai pregar. Não, mas ninguém nem soube que eu dei uma palavra lá. O pastor Cizinho não soube, os Reuel, as lideranças. Você ficou invisível? Ninguém soube, porque eu fui numa tal de tenda que tinha. Hoje eles chamam de pavilhão. Na época era uma tenda. Era uma tenda que tinha assim lá, e foi num horário, assim, era a hora do almoço. Nem tinha muita gente lá. Tinha pouquíssimas pessoas, assim, como diz a expressão aí. Era uma meia dúzia de gato pingado, assim. Só para não dizer assim que ia dar uma pausa, só para não ter pausa para o almoço, para dizer que estava continuando ali, enquanto vocês almoçam aí, deixa ele dar uma saudação. Foi isso. Então, assim, ninguém soube, não foi repercutido, não teve nada. Não tem vídeo no YouTube. Tem gente que fala, tem vídeo, não tem. Pode procurar aí que você não vai achar. Não existe. Então você nunca pregou no Gideões? Nunca pregou? Não, nunca preguei no Gideões. E nem chamaram também? Nunca foi convidado? Também não. Deixa eu te falar uma coisa, aproveitando desse assunto de Gideões. Eu nunca fui no Gideões, nem tenho vontade de ir, mas assim, essa história que os pregadores, na época do pastor Zizino, você conhece muito pregador, então você conhece os bastidores, né, da itinerância. Tanto os bastidores podres, como quem de fato é homem de Deus, né? Enfim, essa história que você pagava, como saiu uma história, o Yosef Akiva negou, né? Mas quando ele pregou em 2009, aquela mensagem sobre a arca, né? Que foi uma mensagem que projetou ele para o Brasil todo, falaram que ele deu uma Hilux novinha e 50 mil reais. Essas histórias aí de pregadores que pagavam caríssimo para pregar, isso procede ou é uma fake news? Mesmo pessoalmente. Ninguém prova, né? Não sei, porque eu nunca vi. Eu também eu não tinha acesso lá a bastidores. Eu ficava lá na turma lá, né? Nunca não tinha acesso nenhum lá. Né? O pregador que eu tinha conhecimento, que a gente tinha uma certa amizade assim pessoal, era o Adeildo Costa, mas eu não sei. Isso aí o que eu digo. O que eu sei é o que você sabe, todo mundo sabe. Né? Esses boatos. Você falou do Adeildo. Até onde isso é verdade ou não é. Você falou do Adeildo, né? Que você conheceu ele, congregou com ele. Hoje você tem contato com ele ainda? Não. Não mais. Ele teve problemas aí, né? Que não cabe contar aqui. O divórcio, primeiro casamento dele, depois do segundo casamento. Hoje ele tá aí voltando a pregar. Mas infelizmente ele não vai ter mais aquele auge que ele teve, né? Que depois que você... Meu pai fala uma coisa, é verdade, falava, né? Meu pai já faleceu. Você não pode errar, ministério você não pode errar. Se você errar, os homens falam que perdoa, mas só de boca para fora. E não perdoam. Não deixa o camarada se levar. Eu não tenho mais contato, contato com ele mais desde 2009. Não tenho mais contato com ele. Caramba, ele pregou em 2006 nos Gideões.
aquela mensagem lá que, enfim, fez sucesso. Depois daquela que ele pregou lá, isso faz quase 20 anos já. Você não falou mais com ele? Não, eu continuei falando com ele, mas de 2009 para 2010 foi que eu não tive mais contato com ele. Porque aconteceu alguma coisa em vocês dois, ou se há situações que acontecem, vai se afastando, perde contato, aí não fala mais? Não, teve uma situação assim entre nós, assim, que eu fui que me, como diz o ditado, né, eu me toquei, né, eu me toquei, assim, ele seguiu a vida dele para lá, Tá certo. nas atividades dele. Cada um na sua, né? Tá certo. O mundo da fama dele, eu fiquei na minha, né, eu continuei no meu anonimato, nos meus arredores ali. Tá certo. Agora, que nem eu disse, os congressos assim, de destaque, que eram grandes, eram conhecidos, que eu preguei, acho que foi a partir de 2007 que foi esse congresso lá de Ipaba, congresso de missões, o Betim congresso também, lá. Betim, o pastor José Rodrigues, lá em Betim, que tinha uns eventos lá em Betim, o pastor Neemias, hoje que é o pastor presidente lá, né? O pai do pastor. O congresso da UMADEB, em Brasília. Sim, o UMADEB é muito conhecido esse congresso. Preguei muito lá também, desde 2009. E aí fui pregando nesses congressos aí que eram e são, né, conhecidos aí no Brasil. Até hoje. Tá certo. Então, isso posto, vamos para polêmicas, né? Toda a sua vida foi na Assembleia de Deus, correto? Uhum. Você nunca saiu. A igreja, a Assembleia de Deus sempre foi assim, alguns anos atrás, apartidária. Ela não se envolvia em política, né? Mas dos anos 90 para cá, a igreja deu um salto muito grande e com o avanço da tecnologia, automaticamente a igreja tem que ter representantes políticos para auxiliá-la. Isso é fato, né? Deputado federal, estadual, vereador, senador. Inclusive, hoje você tem uma bancada evangélica. Tá? Você tem a bancada da bala, você tem a bancada lá do agro, enfim. E a igreja cresceu. Mas foi a partir de 2018 que a igreja apoiou, eu falo porque eu votei nele, né? Jair Bolsonaro, a igreja apoiou ele, tá? Não só a igreja Assembleia de Deus. Você vê que pastores do Nordeste que não falava de política, tá? A pressão foi tão grande que até os pastores do Nordeste também apoiaram. Pastor Ayrton José Alves, José Carlos de Lima, todos os pastorzão no Nordeste, né? Apoiaram em peso o Bolsonaro. Ele ganhou as eleições, ficou aí 4 anos. Em 2022 ele perdeu e surgiu um vídeo seu, depois que ele perdeu em 2022, o Bolsonaro, esse vídeo, se não me engano, em 2019, que você prega, não sei aonde você prega aquela mensagem, e você denuncia nessa mensagem que estava errado, que pastores fazendo arminha. Eu vi até um podcast seu, você falando que na época tem pastor que aplaudiu, elogiou, você tá certo, mas depois viraram a casaca, né? Pegaram esse vídeo seu aí e viralizaram esse vídeo e começaram a te perseguir, te detonar, falar que você é um comunista, que você é socialista, que você é esquerdista, tá? Foi esse vídeo mesmo, foi em 2019 ou foi antes? Foi depois? Você poderia explicar aí para nós? Porque você é um pregador, antes que você fale, você nunca se envolveu em escândalo sexual, nunca trocou de esposa, está com a mesma mulher há 26 anos, nunca falou de política, nunca vi um vídeo seu, você defendendo candidato A ou B, nunca, sempre pregou o evangelho, sempre pregou a cruz. E de onde tiraram isso? Que você é comunista, que você é socialista, que você é esquerdista, que você é petista? De onde veio essas fake news e essas acusações satânicas contra a sua vida e o seu ministério? Esse vídeo, o corte que fizeram desse vídeo é de 2019. Ah, foi um corte que fizeram? Foi um corte que fizeram. Eu estava pregando em Ipatinga, lá em Minas Gerais. Uhum. Era um congresso de jovens lá. Aí a mensagem tem 50 minutos, mais ou menos. Uhum. Nesses 50 minutos de mensagem, eles tiraram esse corte aí.
Esse corte é, acho que de 2 minutos aí, que eu faço um parênteses lá e faço essa crítica, né? Desse apoio acrítico massivo da Igreja Evangélica Brasileira, e que vituperou, inclusive, a glória do Evangelho, os valores, os princípios do Evangelho, em prol de um apoio político que eu não chamo de apoio, foi uma militância, né? O que a igreja fez não foi apoio é outra coisa, né? Eu até falo no vídeo que eu não tenho nada contra a igreja apoiar, né? Até comento isso lá no vídeo. Mas o que aconteceu, a minha crítica não foi em relação ao apoio, foi em relação à militância que a igreja fez, né? E ficou muito feio, para dizer pouco, né? Muito feio para a igreja. Então, esse vídeo, essa mensagem foi pregada em 2019, em julho de 2019. Na época não deu essa repercussão, 2019, não deu. Não deu nada, a repercussão que deu foi os aplausos depois do culto, os pastores me abraçando, me parabenizando, principalmente os pastores mais velhos, né, aqueles mais idosos, me parabenizando. É isso mesmo, que palavra, mensagem, continue assim, continue pregando a palavra e tal. E detalhe, essa mesma fala que eu fiz nessa mensagem, em 2019, eu já havia feito ela antes, em outras vezes. Aqui em São Paulo, na sede onde eu congregava, no Belenzinho. E nunca teve problema? Nunca, pelo contrário, eu acabava de falar e era aplaudido, os pastores, os irmãos, me elogiavam. Aí entra a pergunta, se os pastores sabiam dessa posição sua, que não era política, né? Mas era a posição em relação ao evangelho, que você nunca foi contra a política, é evidente, você não é bobo, né? Mas esse apoio maciço a um candidato como se fosse o Messias, o Salvador, que usou Jesus como cabo eleitoral, era o que você criticava e você critica até hoje. Você se arrepende de alguma coisa? Não, eu continuo pregando a mesma coisa. Ou você falou assim, não, acho que eu exagerei, eu acho que eu errei, deixa eu pedir perdão aqui. Eu não exagerei, não errei, não. Eu continuo pregando a mesma coisa. Mudou nada. Jesus não é cabo eleitoral, a igreja não é de esquerda nem de direita, púlpito não é palanque, evangelho não é objeto de instrumentalização política partidária. Eu continuo pregando a mesma coisa, não me arrependo. Vou fazer uma pergunta, você responde se você quiser. Quem tem que se arrepender é a Igreja Evangélica Brasileira de ter associado o nome de Cristo a essa sujeira. Eu não tenho que me arrepender, eu continuo pregando a mesma coisa. E vou continuar até morrer. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta, você responde se você quiser. Você votou em quem em 2022? Em ninguém. Não votei em ninguém. Nem Bolsonaro, você anulou seu voto? Não, no primeiro turno eu votei nulo. E no segundo turno eu tava fora. Eu tava nos Estados Unidos. Não votou também. Então você foi coerente, né? Com aquilo que você pregava. Então, eu votei em Bolsonaro. Você perguntou aí, de onde foi que tiraram que eu sou petista, que não sei o quê. Eu não sei te dizer de onde tiraram isso, porque eu nunca votei no Lula. Nunca. Você sabe o que é nunca? Nem no PT. Votei no Lula, nunca votei na Dilma, nunca votei no Haddad, que nem eles ficaram colocando aí que eu tinha declarado voto em Haddad. Mentiram, porque eu nunca votei no Haddad, nunca declarei voto em ninguém. Aliás, eu nunca falei de política no púlpito, nunca. Pode procurar qualquer vídeo meu. Isso é verdade. Você não vai ver eu falando de política no púlpito. A minha fala no púlpito não é sobre política. A minha fala no púlpito é sobre a militância política da igreja. A minha crítica não é a política. Não estou criticando Bolsonaro, não estou criticando Lula, não estou criticando direita, não estou criticando esquerda, não estou criticando ninguém. Eu estou criticando a igreja. Eu estou dizendo que a igreja está errada em praticar política partidária na igreja. A igreja, com a sua liderança, está errada em associar o nome de Jesus, o nome de Cristo, em associar o evangelho, em associar o seu próprio nome como igreja à militância política partidária, seja esquerda, seja direita, seja centro.
seja o político que for, a igreja está errada. Ponto. Depois desse corte que viralizou contra você, você sofreu um cancelamento cruel. Perdeu a agenda, compromisso estava agendado, pastores começou a cancelar. O que você sentiu, né, esse impacto de pastores que conhece o seu caráter, a sua índole, sabe daquilo que você cria, e mesmo assim esses pastores e amigos, até pregadores, né, que se viraram as costas, abandonaram, não ligaram, não ajudaram. No momento que você começou a sofrer esses reveses, esse cancelamento, e as agendas começou a ser canceladas, o que veio à sua mente, o que você pensou? Quiser comentar, fica... Eu nem sei te dizer exatamente, porque assim, foi uma coisa assim tão covarde, tão ruim assim, eu fui cancelado, né? Foi um massacre, porque não foi só um cancelamento, foi só que eles me cancelaram, foi perseguição, foi ameaça, recebi ameaças, né? De morte? Sim, ameaças. De crente? Sim. De crente, de pastor, não só de crente, de pastor, né? Recebi ameaça, recebi xingamentos dos mais cruéis, né? E, então, assim, foi um momento assim muito difícil, né? Eu lamento muito e assim, é uma sensação de tristeza, de decepção com pastores, com amigos, né, que me conhecem, que sabem quem eu sou, que sabem que eu não sou petista, sabem que eu não sou esquerdista, sabem que eu não estou fazendo apologia a política nenhuma, sabem muito bem o que eu estou falando, me conhece minha família, conhece, enfim, e simplesmente ficou por isso mesmo, eles deixaram, enfim, ficou por isso mesmo. Os pastores famosos, pastores de campo, vou nem falar pastor de congregação, que é peixe pequeno, né? Os pastores de campo, de setor, inclusive nossos pastores presidentes, né? Eu vou citar aqui o nome deles, que não convém, mas eles te chamaram para conversar, falaram: Nilson, o que está acontecendo aí? Que história é essa? Vem cá, vou te dar um ombro amigo. Olha, o Nilson Gomes isso não, ele pregou a palavra de Deus. Esse vídeo dele aí, ó, que vocês estão aí criticando, é de 2019. Ninguém falou nada, ninguém te ligou, pelo contrário, se afastaram. Todo mundo se afastou, ficou contra você? Sim. Literalmente exatamente. Todo mundo, ninguém ficou ao seu favor. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora teve pastores assim que me chamaram, por exemplo, tinha o pastor Vanderlei, que é pastor presidente de Novo Progresso lá no Pará, me levou para pregar lá bem nesse fuzuê todo aí. Eu estava agendado com ele lá, ele manteve a agenda comigo, fui lá, preguei, conversamos bastante, né? Depois, no ano posterior, eu fui também no Pará, na cidade de Rurópolis, com o pastor Ezequias, inclusive até me defendeu lá, alguns pastores criticando lá, ele me defendeu, e preguei, trabalho, uma benção. Na época me encontrei com o pastor, a última vez, né, que me encontrei com o pastor Gilberto, que faleceu, que era o presidente da convenção lá, estava lá, e tudo, né, e outros pastores, assim, que me levaram, continuam me levando, vou nas cidades deles, prego, tudo, mas não teve, assim, uma coisa proporcional, né, vamos dizer assim, alguém que se levantasse e fizesse uma defesa proporcional ao cancelamento ou ao ataque que eu recebi. E os amigos pregadores? Não. Teve alguns que eu não vou citar o nome, porque eles estiveram comigo, me mandaram mensagens, me ligaram, mas foi tudo de forma privada, né? Porque, evidentemente, alguns deles não queriam se expor também, né? E, de certo modo, eu até entendo, né? Então, falaram comigo no privado. Não se queimar, né? Falaram comigo no privado, mandaram mensagens, foram solidários. Alguns até pediram meu Pix, não sei o quê, né? Mas houve aí vamos dizer assim, a grande maioria que, pelo contrário, teve uns até que ajudaram a atacar, gravaram vídeos, fizeram comentários maldosos.
me detonando, né? Rapaz. E. Enfim, depois. Então, você ia para. Eu vi você várias vezes ia para a reunião de obreiros aqui no Belém, a segunda-feira, toda primeira segunda-feira. Quando você chegava lá, qual era a recepção dos pastores? Ninguém falava com você, o pessoal te olhava torto, você se sentia como se fosse um leproso. Como que era a situação? Porque a gente vai chegar daqui a pouco, né? No caminho da cruz oficial, a igreja, e o que te levou a abrir a igreja. Mas antes de você sair, sair não, né? Você foi convidado para sair, não foi isso? Falaram com você, olha, você tá... Não, eu não fui mais depois disso não fui mais em reunião lá, né? Você parou de ir? Eu não fui mais, até porque foi tudo muito rápido, né? Aconteceu, as eleições foram em outubro, a escola bíblica acontece sempre em setembro, né? Eu acho que eu cheguei a ir na escola bíblica ainda nesse período, eu percebi que tinha um clima assim, né? Pesado. Tenso, assim, pesado para mim, mas depois disso eu não fui mais. Não. Nem um pai, nem um filho. Eles te ligaram? Não. Nada. Para conversar. Aí a gente entra agora na... Então, como surgiu esse seu desligamento da Convenção Geral, da CGADB? Como você saiu? Qual foi a forma que você saiu? Você saiu em paz? Como se deu o processo aí? Depois dessa covardia que fizeram com você. Não, eu comecei a pregar, o trabalho nosso aqui, Caminho da Cruz, esse trabalho começou como uma resposta ao cancelamento, né? Uhum. Eu não tinha ideia nenhuma, nem pensamento nenhum de começar a igreja, de abrir ministério, nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca pensei nisso, nunca tive esse pensamento e para ser honesto, não tenho. Até hoje eu me sinto assim meio ainda apreensivo, né? Porque não é o meu, né? Mas o que foi que levou? Como é que nós chegamos nesse ponto aí? Porque eu quis dar uma resposta ao cancelamento. Qual foi a resposta? Eu vou continuar pregando. A minha resposta é essa: eu vou continuar pregando, independente de cancelamento, de alguém me convidar ou não me convidar, eu vou continuar pregando, né? Principalmente hoje, na era da internet, né? Você pode ligar o celular e fazer uma live, fazer uma transmissão, pregar aí, enfim. Então a minha ideia era essa. Eu já fazia uns cultos domésticos em casa, né? Sempre gostei de fazer culto doméstico em casa com meus filhos, minha esposa e tal. Um parente, outro, um amigo que vinha, a gente fazia, cantava uns hinos, fazia um estudo da Bíblia ali, eu lia uma palavra e tal, enfim. Aí eu peguei esses cultos que a gente já fazia aqui doméstico, né? Falei assim, eu vou transmitir esse culto. Eu vou começar a transmitir esse culto doméstico e vou pregar mesmo, né? Porque eu vou continuar pregando. Eu quero dizer para todos que me cancelaram que eu vou continuar pregando. Segura aí. Deixa eu te falar. Você vivia de agenda. Sim. Então, como cortou suas agendas, os pastores começaram a cancelar, você passou dificuldade financeira. Meu amigo, aí vou te falar, você passa a experimentar literalmente aquilo que você já pregou muitas vezes, né? E que agora você tem que viver na prática. Por exemplo, a gente prega Elias no Ribeiro, sendo alimentado por um povo, não sei o quê, o profeta que foi ser alimentado por uma viúva, e não sei o que tem, a gente prega isso assim naquela empolgação, né? Mas chega um tempo que você tem que viver isso. E viver é muito mais difícil do que pregar. Pregar, você prega isso aí facilmente, né, no púlpito. Eu preguei isso aí várias vezes, né? Agora, e viver? Aí chegou esse momento que eu fui viver isso aí. Fui viver literalmente o profeta Elias na beira do ribeiro, ser alimentado por corvos. O profeta que foi ser alimentado por viúva. E aí, nesse período, e ainda hoje tem sido assim, Deus foi preparando pessoas, foi levantando pessoas de dentro, né? Muitos irmãos queridos
Que te que se conhece. solidarizaram. Que conhece, que não conhece, pessoas de perto, pessoas de longe, que se solidarizaram comigo. Te mandaram o Pix. Que me enviaram oferta, me enviaram ajuda, né? E muita gente, mas muita gente mesmo de fora, de pessoas que eu falo de fora, pessoas não crentes, pessoas ateias, pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas do candomblé, de outras religiões, pessoas sem religião, que me enviaram ajuda. Me enviaram ajuda durante todo esse período. Não faltou, então não faltou, você conseguiu pagar suas contas e não faltou nada? Paguei as contas e não faltou nada. E hoje mesmo o irmão perguntou para mim, pastor, está precisando de alguma coisa aí? A minha resposta é sempre a mesma. Eu estou com a minha família, eu e minha esposa aqui, meus filhos, os 2 filhos meus, eles trabalham, fazem os trabalhos deles, né, ganham o salarinho deles, enfim, ajudam também. Né? Mas eu aqui, o meu testemunho é sempre o mesmo. Eu estou como o povo de Israel no deserto. E tem para hoje. E para amanhã? Para amanhã eu não sei. Mas eu sei que vai ter para amanhã também. Só que para hoje, eu tenho para hoje. Eu não estou preocupado com amanhã, estou preocupado com hoje. E para hoje tem. E não sobra. Não vai sobrar de hoje. O de hoje não sobra. Só que também não falta. Para amanhã vai ter outra. É o maná, né? Nesse período todo, qual foi a maior oferta que você recebeu? Rapaz, não sei lhe dizer, não. É variado. É variado. Alguém pega, dá seu Pix aí, manda aquilo que ele acha que deve mandar. Manda o que sente no coração, manda 30 reais, 50 reais, 100 reais. Isso varia muito. Deixa eu falar, você falou muito do pastor Zé Miguel que te ajudou, né? Sim. Qual é a sua relação dele com ele hoje, pastor Zé Miguel? Uma relação boa, cordial, de amizade. Ele veio aqui me visitar nesse período agora de cirurgia. Ele esteve aqui. Ele te leva lá? Orou por mim. Hã? Você vai pegar lá ainda a igreja dele? Não, porque depois desse período como é que eu digo? Não tive mais. Eu fiquei você não saiu em pecado. Você não saiu em pecado. Você não saiu em adultério. Nada, foi só um discurso que pregou o evangelho. 2022 comprovou aquilo que você falou. De fato, o homem perdeu. Perdeu porque Deus permitiu que perdesse. Assumiu outro candidato lá, que não vou citar o nome. Tá aí a situação. Teve muitas profecias. Inclusive uma pastora, não vou citar o nome dela, da igreja do pastor Silas Malafaia, muito conhecida, que foi... ela é muito estimada pelo pastor Silas Malafaia, que foi a primeira pastora ordenada lá, na ADVEC, profetizou para Michele Bolsonaro, está no YouTube, está profetizando, tá? Milhões de pessoas assistiram. Eu não sei se você viu o vídeo, e no vídeo ela fala assim, olha, o ano é 2022, o número do Bolsonaro é 22, não sei se você viu esse vídeo dela. É uma mulher famosa, pastora famosa. Fez lá um caqueado lá que ninguém entendeu nada, e o homem perdeu. Teve outra também, que fez uma live antes do segundo turno. E ela falou que estava ouvindo barulho de anjo, de espada, uma guerra espiritual, mas o homem ia ganhar. Pô, Deus me falou que o homem vai ganhar. Vai ser difícil e ele vai ganhar por milímetros. No dia seguinte, que foi a eleição, e nós sabemos a história, né? Engraçado que esses falsos profetas, profetisas, sumiram, desapareceram, ninguém falou nada, e continua praticando a mesma coisa. Profetizando não, né? Adivinhando, né? São bons palpiteiros. E você que prega o evangelho, que nunca fez do evangelho mercadoria, foi sequelado, pediram para você para sair do ministério, você saiu, contra a sua vontade, você começou na sua casa aí, os cultos, aquela coisa toda, né? Aí está começando com a igreja também, e ficou assim, ninguém falou nada. Muitos pastores não te convidam, quer convidar, mas não te convida por causa disso, né? Com medo de sofrer retaliação do ministério, porque nós sabemos que eu nasci em igreja, eu sei o que é isso. Os caras são maus mesmo, perseguem,
prega um amor lá no púlpito, que tem que ter paz, tem que ter comunhão, mas nos bastidores retalia, persegue, mata e por aí vai. Então, qual é a sua palavra para esses profetas aí que no Brasil, né, virou moda? Agora é Pix, o cara vai profetizar, pede o Pix, a pessoa manda o Pix e o profeta profetiza, te encomenda a profecia. São profecias encomendadas. Você paga e você vai receber a profecia. Se não tiver money, você não recebe. Então, faça o Pix primeiro para depois você receber. Vou ter que citar nome porque agora é famoso, né? Você tem o Leonardo Salles, você tem aí que tá rico, né? Tá rico. Você tem um outro profeta, Humberto Ruiz, que também tá milionário, fica ostentando aí com Ferrari, mansão, tá rico também. Você tem aquela Renate da Carvalho, você deve conhecer, é uma pastora aí também famosa, tá milionária à custa dos irmãos aí. Qual é a sua palavra para essas pessoas, esses profetas aí, que profetizam para lucrarem? Mas isso aí é assim que funciona a máquina do sistema. Isso aí não é novo, não tem nada novo nisso, né? Os profetas nos dias de Acabe era a mesma coisa. Lembra daquela batalha lá quando Acabe fez aliança com Josafá. Contra as terras de Ramote de Gileade. Uhum. Chamou Josafá para se juntar a ele. Josafá queria ouvir os profetas. Uhum. Não, profeta aqui é o que mais tem. Vieram lá uns 400 profetas lá, todos profetizando. Vai, Acabe, o Senhor é contigo, o Senhor te dá a vitória e tal. E aí o rei Josafá desconfiou, falou, não, mas tem coisa errada, né? Todo mundo aí falando a mesma coisa. Conhecia Acabe, né? Conhecia Acabe. Conhecia quem era Acabe, né? Ele sabia muito bem quem era a Pérsia. Falou, não tem outro profeta aí, não? Tem um aí, mas esse aí só fala mal de mim. Tanto é que está preso. Profeta que fala a verdade é passado como profeta que fala mal. Quem fala a verdade é o que fala mal. Uhum. Recebe rótulo de que fala mal. É o cara que fala mal, é o cara que ataca, é o cara que persegue a igreja e está preso. Está preso, é o Micaías. Uhum. Aí Josafá se interessou por ele. Manda chamar então, vamos ouvir ele. Aí chegou o mensageiro que foi buscar o Micaías na prisão, no cárcere. Já coagiu ele, né? Já coagiu ele. Falou, olha, tá todo mundo profetizando lá a mesma coisa, hein? Dizendo que o Senhor é com Acabe. Seja a tua palavra como a de todos eles. E aí chegou o Micaías lá. E a palavra de Micaías foi: a palavra que o Senhor colocar na minha boca, esta falarei. E aí, enfim, o Micaías, ironicamente, falou para Acabe: vai, Acabe, que o Senhor é contigo. Aí o Acabe assustou, porque não, Micaías não é dessas, né? Micaías não é desse. Como assim, Micaías? Fala a verdade. Aí Micaías, você quer ouvir a verdade? Então tá bom. Então tá, eu vou te dizer o que foi que eu vi. Eu vi o exército de Israel disperso, como um rebanho de ovelhas sem pastor, e um espírito de mentira que passou por todos os profetas para ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí ele tomou um soco na cara, né? Por um camarada lá chamado Ezequias. Murrou a cara do profeta. Onde foi que o espírito de mentira passou pela minha boca e o da verdade na sua? Né? O rei Acabe mandou voltar com Micaías para a prisão. Volta com ele lá para a prisão. Sustenta ele com pão e água. Com água e com pão de amargura, até que eu volte em paz da guerra. E a última palavra que Acabe ouviu da boca de Micaías foi: se o rei voltar em paz da guerra, é porque Deus não falou na minha boca. E Acabe foi para a batalha. E não voltou. Não voltou com vida. E olha que não teve guerra naquele dia, hein? Não teve guerra. Não teve guerra naquele dia. Porque o exército inimigo não queria guerra, queria só matar Acabe. Uhum. Só que Acabe se disfarçou
né, entrou no meio dos soldados ali, sem as vestes reais, e se despistou como um soldado comum. Nessa história, quase que Josafá morreu enganado, porque Josafá estava vestido com as vestes reais, como rei, que quando eles viram Josafá, confundiram Josafá e quase que mataram Josafá, perseguiram ele um bom pedaço. Uhum. E aí um soldado lá, a Bíblia diz que ele pegou a flecha, colocou no arco e atirou a ermo, quer dizer, sem direção, atirou para cima. E foi essa flecha Matou Acabe. Transpassou Acabe entre o cinto e a coraça, e Acabe morreu. Então, assim, essa história aí, tudo isso que você comentou aí, é mais novo. Se repete hoje. E, enfim, eu lamento por tudo que vem acontecendo no cenário evangélico religioso. A minha única palavra é: eu tenho orado, já há algum tempo eu venho orando nesse propósito, nesse sentido, pedindo a Deus que Ele mande um avivamento. Eu penso que só um reavivamento para restaurar. O que você pensa do pentecostalismo brasileiro, assembleano, daqui a alguns anos? Você pensa positivamente ou negativamente? Para o futuro. Se continuar do jeito que está, não vai ficar bom. Porque já não está bom, né? Uhum. Continuar do jeito que está, não vai ficar bom. Quando você fala não está bom, dá detalhes aí. Por que não está bom? Essa vulgarização do movimento pentecostal, essa banalização do movimento pentecostal, essa confusão no sentido das pessoas não discernirem e não saberem discernir o que é de fato um poder legítimo do Espírito Santo, uma comoção sobrenatural do Espírito de Deus em um culto fervoroso, onde há batismo no Espírito Santo, onde há renovação espiritual, há visões, há profecia, mas seguindo aquela norma bíblica, né, com ordem e com decência, né? Hoje é essa bagunça que você vê aí, esse cai-cai, esse pula-pula, tanta bizarrice. Você dá até medo abrir as redes sociais. Você abre, você se depara com cada bizarrice, com cada maluquice, cada coisa maluca, cada coisa louca, que eles chamam isso de poder, de Pentecostes, de avivamento, né? E, por outro lado, nós temos gente séria, trabalhando seriamente, produzindo bons conteúdos, escrevendo bons livros, conclamando a igreja a um retorno e a um resgate do verdadeiro pentecostalismo. Você tem aí, por exemplo, para citar alguns nomes aqui, da teologia pentecostal, produzindo conteúdo, material, no contexto da teologia pentecostal. O Gutierrez, que esteve comigo agora recentemente, o César Moisés, o Clayton, lá de Joinville. Temos gente séria, pastores sérios, homens de Deus sérios, trabalhando, produzindo, pregando, alguns de forma mais acadêmica, em salas de aula, produzindo material didático, outros de forma mais pastoral, no púlpito da igreja, pregando, ensinando. Tem, só que o que me chateia, o que me deixa assim, às vezes até mergulhado num pessimismo, é ver que o barulho que se faz, tanto de rede social, como dos movimentos, dos grandes aglomeramentos de pessoas que existem, é maior do que esse trabalho de formiguinha dos pensadores, dos teólogos, dos pastores, que estão aí a duras penas lutando para tentar manter minimamente a sanidade de uma igreja pentecostal coerente. Tá certo. Itinerância dá dinheiro? Rapaz, dá para enriquecer com itinerância? Se você quiser ser sério, pregador itinerante sério, não. Mas se você quiser ser eu vou usar uma palavra aqui, mas não vou falar. Se você quiser entrar na onda aí, ser um mercadejador aí, você fica rico. Um 7-1 você fica rico. Fica rico. Fácil. Com certeza. Esses pregadores famosos,
vamos citar nomes, né? Nosso contexto pentecostal. Eles são caros? Eles cobram muito caros as suas agendas? Rapaz, eu não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer. Não, você não falando de valor, não, falando assim. Porque a gente sabe que quanto mais fama o cara tem, maior é a oferta. Eu falo porque eu fui líder de jovens, eu fui líder de adolescentes, eu falava com eles. E eles não falam com você. Quem fala com você é o secretário do cara, o assessor do cara. O assessor fala e o assessor dá o preço alto porque o assessor quer tirar o dele. Você tinha assessor na época que você estava no auge aí? Não. Eu tenho, assessor eu tenho, assessoria eu tenho. Mas com. Não por. Como é que Para eu comprar uma digo? oferta alta para tirar o deles e tirar o seu. Não, jamais, isso aí jamais. Eu tenho assessoria para me ajudar na dinâmica do meu trabalho, né? Na logística e na dinâmica do meu trabalho. Não tenho condições de atender tudo ao mesmo tempo. Como é que eu vou atender tudo ao mesmo tempo? Tem um sermão para escrever, tem um livro para escrever, tem um estudo para fazer, tem leitura, tenho outras atividades, atividade pastoral, visita, aconselhamento, reunião. Eu não tenho como cuidar de tudo. Eu não tenho assessoria para isso. Agora, para fazer... Como é que, eu nem sei a palavra que usa. Tem uma palavra que usa aí, usar assessoria. Como se fosse para empresariar, para poder tirar... Tem um nome mesmo que fala. Falar de valor X. Eu acho que é assessoria mesmo. Não é assessoria, não? Não falar valor X para poder... Não, aí não. Não tenho isso, não. Eu falo porque uma vez eu liguei pro pregador, famoso, muito famoso, nosso meio pentecostal. Famoso mesmo. Ele cobrou R$5.000 no sábado. Um carro para ir buscar ele no hotel, um hotel, podia ser 4 estrelas, um carro de luxo para ir buscar ele, tá? E terminando a mensagem, ele não ia ficar muito tempo, já tinha que voltar pro hotel que ele tinha que viajar. 5.000 uma noite, sábado. Eu só não xinguei ele porque eu sou crente, né? Deus abençoe nosso ministério do Belém. Eu fiquei muito chateado, porque gostava muito do camarada. Hoje nem assisto, nem olho mais para esse camarada. Não assisto. Fui na escola bíblica que ele pregou. Eu vi ele pregando, eu fui lá para ser a pia dele. Porque o cara prega uma coisa que não vive, né? É aí que você falou, né? Pregar é fácil, né? Agora viver... Mas essas questões aí de valores altos aí que é cobrado para pregar, eu nem entro mais nisso aí. Eu nem entro mais nessas discussões pelo seguinte, porque o problema não é eles. O problema é quem paga. São eles. O problema é quem paga. O povo gosta disso aí. Todo mundo fala mal de quem cobra para pregar, mas todo mundo gosta do pregador que cobra. Isso é verdade. Todo mundo desce a lenha do pregador que... fulano cobrou para pregar, fulano cobra para pregar. Mas quem é que eles convidam para pregar? É o que cobra. Não e é o que não caro. Cobra caro. Não é o que não cobra. E se você não cobrar, você tá fora. É igual aquele negócio, irmão, quando mercadoria barata, mais desconfia. É assim que a linguagem é essa. Mercadoria barata demais desconfia. Quando você estava pregando direto na Assembleia de Deus, você estipulava valor? Não. Olha, irmão, eu vou, mas eu vou por tanto. Se me pagar tanto, eu não vou. Nunca deixei de pregar por causa de dinheiro. Canto nenhum. Mas sempre foi abençoado. Já foi, pelo contrário. Pelo contrário, eu já fui. Como é que eu digo? Desconsiderado. Já foi desconsiderado. Já fui. Mentido. Por isso que eu te falo. Eles gostam disso. Quantas vezes já ligaram com o pessoal que trabalha com a minha agenda aqui? Congresso é igreja pequena, irmão. Não sei o quê. Não, tudo bem, vamos aí. Tal. Quanto é que vocês podem fazer de oferta? Pode dar tanto de oferta, tá bom. A gente vai. Chega lá, era uma igreja grande, igreja rica, congresso grande. E a cantora, que estava lá cantando no mesmo dia que eu, tinha cobrado R$15.000 para cantar 3 hinos. E você... Assim, irmão, ele tira para você e tira para dar uma oferta menor para pegar a oferta para a cantora. O irmão ligou lá pro pessoal lá, falou que a igreja era pequena, chorou, aquela coisa toda. Mentira. Né? E aí falou que não tinha condições. A gente veio, a gente atendeu dentro das condições dos irmãos. E aí o irmão tá com uma cantora aqui. O irmão pagou para a cantora R$15.000 para ela cantar 3 hinos aqui, fora as exigências dela,
e tudo, e acompanhante e tal. Então, assim, eu não entro mais nessa. Eu não... pregador falando com o tá bom, ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo, porque o errado é quem paga, o errado é quem convida, o errado é quem gosta disso. E o povo gosta disso. Jeremias 5:30. Coisa horrível se faz nesta terra. Os profetas profetizam mentira, os sacerdotes dominam pelo seu próprio poder, e o meu povo gosta dessas coisas. Então, eu sei de mim, eu tenho que saber de mim. Os outros? Os outros. Cada um vai dar conta de si a Deus, né? Sim. Então, eu vou falar com o meu pastor, a gente está já encerrando a live aqui, vou te levar lá. Inclusive, domingo, agora, eu vou estar lá na ceia. Tá? Eu não vou dar aula na escola dominical, já falei com o professor, né? Com o superintendente, vou estar lá, vou levar um amigo meu lá que quer conhecer. Fala um pouquinho aí para nós encerrarmos, né? Mudando, saindo um pouco desse assunto aí, de itinerância, aquela coisa toda. Vamos falar do Nilson Gomes pastor, rapidamente aqui. Porque antes você era um pregador. Você era um pastor, pregador, itinerante. Hoje você é pastor de igreja. Está começando um trabalho na rua Siqueira Campos, não é isso? Número 132. Siqueira Campos 132. Centro de Guarulhos. Inclusive, quem quiser conhecer, vai lá. Eu fui domingo passado. Foi a estreia, né, a reestreia do pastor Nilson. Ele não precisa nem falar, está no Instagram dele, vai lá, ele contando, relatando o que passou, a escoliose dele, desde criança. Ele falou aqui no início que ele teve problemas para trabalhar, porque era reprovado, né? Trabalhava informalmente, fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, 2 meses de recuperação, está se recuperando, está bem. Domingo passado ele pregou, está no YouTube dele, no canal do YouTube dele, no YouTube também, no canal do YouTube da igreja, CDC, Caminho da Cruz Oficial, e ele pregou sobre Getsemane, entre a dor e a adoração. Jamais vou esquecer essa mensagem, muito boa. Pregou demais, e agora vai ser ceia, domingo, não é isso? Pode falar aí. Você que é o pastor da igreja, eu estou aqui falando, você que tem que falar. É isso, os irmãos estão convidados a estarem conosco na ceia, domingo próximo. O culto é de manhã, às 10. Um, 3, 2. Ó, dá uma seguradinha aí, tá cortando aí. Não sei se você tá vendo aí, ó. Congelou a sua imagem aí. Tá congelado. E a voz está cortando. Tá congelado. Tava tão bom aí, rapaz. Não é o sinal aí, não? A gente tá aí. Vê aí. Se quiser colocar aí o carregador, só pra gente terminar a live aqui. Estamos terminando já. Tá ruim para pegar? Mas se der para pegar, fique à vontade, porque a imagem está dando delay, né? E você está falando, está picotando deve ser de fato a internet aí. Eu gostaria mais de 3 minutinhos para nós encerrarmos. Você ia falar aí da igreja. Eu não tenho tomada. Não, então. Já dou extensão. Tem quantos por cento do celular aí, seu? Quantos por cento do celular tem? Deixa eu olhar aqui. Tá 14%. Então vamos encerrar. Você tem 2 minutos para você falar aí. Fala da sua igreja, Caminho da Cruz Oficial, antes que descarregue o celular. Fale um pouquinho aí, deixa falar para os inscritos. Depois o vídeo aqui vai viralizar, os irmãos vão assistir. Muita gente pediu para fazer. Faz no 8h30, 9 horas, mas não daria para fazer porque devido às minhas atividades. Então fala aí, deixa as suas últimas palavras. O que você travou aí, igreja. Não? Agora tá bom, tá um pouquinho melhor. Mas continuar vai descarregar, então, para não descarregar dessa forma, deixa suas considerações finais.
Tá. Então, Deus abençoe. As minhas considerações finais são essas. Obrigado pelo espaço, pela conversa aqui. Vai ter mais live. A gente vai fazer uma live sobre pregação ainda. Sim. E deixo o convite estendido aí para quem quiser estar conosco no próximo domingo. Fala o nome da rua de novo. Às 10 da manhã, na Rua Siqueira Campos, número 132. Centro de Guarulhos. Para o nosso culto de Santa Ceia. Vai ser um prazer. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Irmãos, Deus abençoe. 1h25. Muita gente me pediu, Elias, me faz mais tarde, mas você vai chegar em casa do serviço, você vai assistir. Futuramente a gente vai fazer uma outra live só sobre pregação. Não vou falar sobre política, não vou falar sobre cancelamento, não vou falar sobre fake news, não vou falar sobre pregador que cobra tanto, não vou falar. O que o pastor Nício falou aí, falou é verdade, o povo critica, o povo xinga, que é pilantra, que é vagabundo, que é isso e aquilo, mas quem está lá pregando nos congressos? São os caras. Né? Ele contou aí, vocês irão ver, e vão assistir depois, que ele foi pregar numa igreja rica, mentiram para ele, que a igreja era pequena, enfim. Chegou lá, igrejão, e tinha lá uma cantora lá, grandona, famosona, 15 mil reais. Então, eu que prego em igreja, não sou pregador, eu sou pregador desconhecido, né? A gente prega aí em vários lugares e a gente vê isso também. Então, é lamentável, mas o pastor Nilson Gomes está aí, homem de Deus, está se recuperando. Domingo eu estarei lá com ele, com os amigos meus lá, ouvindo ele pregar, vai pregar sobre Atos, está numa série de exposições de Atos. Futuramente, eu vou fazer uma live com ele, que ele usou um comentário muito bom, que eu tenho aqui, o comentário do Pablo Deiros, comentário expositivo, né? Ele usou o comentário de Marcos, essa série maravilhosa, e é o melhor comentário de Marcos, expositivo que nós temos. E o comentário do Pablo Deiros sobre Atos é o melhor. Inclusive, eu até falei com o pastor Nilson, a gente vai lá na Conde Sazedas, eu tenho uns amigos lá na Editora Vida, que faz uma promoção top. Eu peguei esses comentários por 60%. 60%. Então eu paguei baratíssimo. Isso é um comentário de 250, 240, 180 reais. Então tira aí 60%. É um preço bom, né? Então eu vou levar ele lá, ele vai comprar esses comentários e vai enriquecer mais a série de exposições que ele está fazendo no livro de Atos. Então você vai dar continuidade à série, né? Domingo de manhã, vai pregar sobre que capítulo de Atos? Você pode deixar aí, dar um spoiler? Nós estamos no capítulo 6 agora. Então domingo vai ser sobre o capítulo 6. É o capítulo 6 ou é o 7? Acho que é o 6. Acho que é o 6, sim. Tá certo. Então, quem não puder ir, vai ser transmitido no canal dele no YouTube, não é isso? No seu canal no YouTube. Sim. Meu canal no YouTube, no canal da igreja, Caminho da Cruz Oficial. Instagram também? No Instagram não, é sempre no canal meu e da igreja. O canal da igreja é o Caminho da Cruz Oficial. E o seu canal? O canal é Nilson Gomes. E o seu canal? Nilson Gomes. Oficial Nilson Gomes. Pastor Nilson Gomes. Então, às 10 horas, quem não puder ir, assista lá. Ele vai estar pregando, vai estar continuando a série sobre Atos. Culto de ceia, eu estarei lá e será uma bênção. Pastor Nilson, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua humildade em nos atender. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua esposa, os seus filhos, e que as grandiosas e preciosas bênçãos celestiais continuem sendo derramadas na sua vida, dia após dia. Tamo junto. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Até domingo. Amém. Se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.